Agora eu passo a palavra para o professor Gabriel, né, que vai fazer, acabou de se formar mestre em gestão educacional, ele foi presidente do CACS Fundeb em Ilha Comprida, e ele tem aí mais de 10 anos de experiência em gestão educacional e nessa articulação com o conselho, com os conselhos municipais. Então, professor Gabriel, com a palavra. Obrigado, Helena. Bom dia a todos, bom dia. Muito obrigado aí pelo convite. Fiquei muito contente com o convite da Lilian, da Alicia, que tem feito essa trajetória comigo, e da Helena. Pessoal, um prazer imenso estar aqui com vocês, esse consórcio intermunicipal. Faço parte do consórcio intermunicipal do Vale do Ribeira. Lá são 27 municípios, represento Ilha Comprida lá. Bom, pessoal, contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Sou engenheiro, matemático, pedagogo, tenho pós-graduação em gestão, em direito educacional, na educação conectada, e tenho mestrado em políticas públicas da educação, com foco no financiamento da educação e no Conselho de Acompanhamento do Controle Social, o nosso CACS Fundeb, né? Tão importante o nosso CACS Fundeb. Eu preparei uma apresentaçãozinha para vocês, para a gente poder ir conversando aqui, mas é para ser uma roda de conversa, então fiquem à vontade para perguntar, para levantar a mão. Se quiserem deixar para o final também alguma pergunta, pode ser, mas deixo na opção de vocês, como vocês quiserem seguir, tudo bem? Então vamos lá, o papel do CACS Fundeb, o diálogo com a gestão municipal. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo, ele é um órgão imposto pela Lei 14.113 de 2020. Essa lei federal, ela reformulou o antigo Fundeb, que não tinha essa questão de VAR, de VAAT, e veio também no permanente. Então, acabou-se essa dúvida se era um programa de governo, se ele podia acabar, o Fundeb pode acabar a qualquer momento, se o governo mudar. Não, agora o Fundeb ele é permanente, então não tem mais essa questão do Fundeb acabar. E ele funciona com base em uma redistribuição de impostos. Essa questão de uma redistribuição de impostos, de fator de ponderação do Fundeb, é uma coisa muito importante. Então, tem que estar na ponta da nossa língua e a gente tem que saber calcular isso. Não só calcular o quanto vai receber, mas também calcular se a gente vai conseguir cumprir o que a gente está colocando lá no fator de ponderação, né? Mas a gente vai falar disso mais adiante, tá bom? Helena, passa para mim, por favor, o slide. Muito bem. Então, as principais mudanças com esse novo Fundeb a partir de 2020, tá? Foi a parte da complementação da União. Ele tem ali 20% dessas cestas de impostos do Fundeb, que é o Fundo de Participação do Município, o IPVA, o ICMS, todo esse imposto do município vai para o Fundeb estadual. Às vezes as pessoas se confundem achando que o Fundeb é um programa federal, mas o Fundeb ele é estadual. Nós temos 27 Fundebs, um para cada estado e mais um para o Distrito Federal. Então, todos os impostos dos municípios do estado de São Paulo são direcionados ao Fundeb estadual, 20% deles, e depois são redistribuídos com base no fator de ponderação. Essa complementação passou de 10% para 23%, um aumento considerável, muito importante, e essa complementação foi de VAAT, VAR principalmente. Vou explicar com detalhe no próximo slide essa questão de VAAT e VAR. Passa o slide para mim, por favor, Helena. Muito bem. Então, VAF. O que é VAF? VAF era igual ao Fundeb antes de 2020, tá? Então, ele é o valor de distribuição dos impostos. O que veio a mais foi o VAAC, que é uma complementação da União com base no valor aluno total. E por que ele tem uma diferença? O VAAF, ele só tem a redistribuição dos impostos que estavam nas cestas do slide anterior. Já o VAAT, o governo ele faz a conta do valor investido por aluno no ano de todo que é distribuído para o governo municipal. Seja ele aquela cesta de impostos, mas ele também soma PENAI, salário e educação,
se for o caso, royalties. Então, ele soma todos os impostos que estão destinados àquele município, divide pelo valor de matrículas, vai dar um valor aluno do país. E aqueles municípios que ainda assim estiverem abaixo do valor estipulado como mínimo ano, ele faz a complementação. E depois nós temos o nosso VAR, que é considerando os resultados, né? São 5 condicionalidades do VAR. Passa o slide, por favor, Helena. Dessas condicionalidades. Opa, mudei a ordem sem querer, pessoal. Já volto a falar das condicionalidades. Não, tudo bem. Não precisa passar, não. Vamos seguir na sequência. Depois eu volto lá nas condicionalidades. Vai chegar o momento. Então, nós temos aí o VAAT. Esse é o VAAF. O VAAF, a complementação da União, é com base no Estado. Ali tem os estados A, B, C, D, que são estados de exemplo, tá? Então, o estado que ele tem um valor, que ele já recebe de impostos acima do estipulado como mínimo por aluno por ano, não recebe essa complementação. Nesse ano foi de R$ 5.237. Aqui no estado de São Paulo, a complementação VAAF não ocorreu, porque o nosso valor está em 15.000. Ano passado era 8.600, 8.700, e agora foi para 9.000. Essa é a complementação do VAAF. A complementação do VAAT é bem parecida com a do VAAF. A diferença é que não olha estado, olha município. Passa o próximo slide, por favor, Helena. Então, essa aí é a complementação do VAAT. Então, ela olha município, não olha estado. Então, a complementação do VAAT é para o estado. Os estados que não atingiram. A complementação do VAAT são para os municípios que não atingiram o mínimo estipulado. Então, o VAAT mínimo era R$ 8.481, e os municípios que não atingiram esse mínimo por qualquer fator, ele vai receber uma complementação da União. Aqui na Vale do Parapanema, eu encontrei um município que recebe VAAT. Então, mostra que a complementação realmente está acontecendo. Isso é muito bom, tá bom? Vamos, então, para o próximo slide, Helena. Parece que a Helena está com um problema de internet. Ela está, inclusive, congelada. Deixa eu ver aqui se eu passo, se der algum problema... Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversando. Eu vou conversando com eles, e aí quando ela voltar... Ela congelou, Gabriel. Se for o caso, passa para mim aqui no meu WhatsApp a apresentação, que ela congelou totalmente aqui. Você vai continuando, gente, eu já Isso, eu vou conversando com eles, ela já volta. Bom, pessoal, as condicionalidades, então, do VAR, vocês já sabem aí, a nomeação do gestor, né, de acordo com critérios técnicos, a participação de 80% dos estudantes em avaliação de larga escala, principalmente o SAEB, redução da desigualdade socioeconômica e racial, regime de colaboração com o ICMS e o alinhamento da BNCC. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Por exemplo, nós estávamos esse ano, vocês, secretários de Educação, sabem tanto quanto eu, com essa questão da BNCC Computação, que se não fosse aprovado pelo Conselho até o dia 31/8 do mês passado, não ia ser válido o VAR para o ano que vem. Então, essa é uma questão que está sempre em base. E quem que tem que validar isso? Conselho Municipal de Educação. Lá no CIMEC, o que tinha que ser subido lá como upload do arquivo? Tinha que ser o parecer do Conselho Municipal de Educação no quesito da BNCC da computação para ser apto para o VAR para o ano que vem. Então, o governo federal está em várias formas colocando o Conselho Municipal de Educação junto, tá? Bom, vamos a alguma problematização, então. A atuação do CACS Fundeb enfrenta desafios. Não é só no Vale do Parapanema, é no Brasil inteiro, tá? Esses municípios se faltam por causa de vários fatores. Mas no Piauí, Rio de Janeiro, Distrito Federal, os municípios que eu pesquisei, a maioria é a mesma. Carência de capacitação
justamente essa capacitação é o que dá problema, às vezes, do conselheiro não saber como se impor, como conversar, o que cobrar, o que conversar, o que pedir, e a baixa participação, que também é uma coisa muito importante, a baixa participação dos membros. Pode falar, Helena, voltou? Conseguiu? Professor, consegui reconectar, eu peço desculpas, eu quero saber se agora vocês conseguem ver os slides normalmente, que eu ajustei. Sim, consigo sim. Perfeito, agora conseguimos seguir normalmente. Muito obrigada. Tá bom. Então, pessoal, isso aí está mostrando aí é o fator de ponderação. O que é o fator de ponderação? Então, o governo ele estipula aquele valor aluno-ano mínimo, e esse valor que ele estipula é para a classificação que tem a fator de ponderação número 1. No caso, aí é o ensino fundamental urbano. Nos anos iniciais, por exemplo, é o fator de ponderação número 1. Agora, se vocês verem os iniciais para campo, já é 1,15. O que significa isso? Significa que aquele aluno você vai receber 15% a mais por ele. Eu vi no mapa aí de Vale do Paranapanema que tem muita área rural, muita área de campo. Os alunos estão sendo classificados corretamente, então isso é uma coisa importante, porque vocês podem estar perdendo recurso. Tá? A questão do integral, então o integral ele aumenta 30% o valor do recurso que você recebe. Pode falar, Lenita. Você fala área de campo, surgiu uma dúvida. O aluno mora na área rural, mas ele estuda na cidade. Mesmo assim, a gente pode classificar ele? Oi, estão me ouvindo? Tá. Lenita, prazer enorme, muito obrigado pela pergunta. Isso aí é classificado pela sede, né? A sede, ele vai fazer com base onde o aluno mora. Então, tem a escola, depende da política pública, tá? Tem política pública que vem direto para a escola, por exemplo, um PDDE. Isso vai depender se a escola está em área rural, se a escola está em área urbana. Agora, aqui, o fator de ponderação é para o aluno, tá? Então, se o aluno mora numa região afastada, é tudo levado em consideração. O transporte, o horário que esse aluno tem que acordar, é a questão da equidade que é tão premissa do nosso governo federal. Então, o aluno aí ele pode ser classificado como aluno de campo, por conta do local onde ele reside, tá bom? Então, nós temos aqui, Ilha Comprida é toda, com exceção de um pedacinho bem pequeno. Esse pedacinho bem pequeno são alunos nossos que têm que ir de barco para a escola. A gente tem realmente um barco escolar, que tem salva-vidas e tudo, e a gente recebe PENAT, que o PENAT é exclusivo para alunos dessa área rural. Isso, a gente recebe o PENAT só por conta desses alunos aí. Bem pouquinho que a gente recebe, mas é com base nesses alunos. A gente não tem área rural, mas o governo entende que aqueles alunos são condizentes com isso. Então, ele redistribui o PENAT para nós por conta do local onde esses alunos moram. É claro que nas ações que a gente vai fazer com base no fator de ponderação. O que eu vejo são muitos municípios afoitos em querer fazer um integral, vamos fazer um integral, porque a gente vai receber mais recurso, só que você tem que colocar na ponta do lápis, porque o integral ele vai receber 30% de recurso, mas e aí? Quanto vai onerar a sua folha de pagamento? E depois, esse equilíbrio com o material de consumo permanente que você vai precisar. Você vai precisar mexer no transporte, você vai precisar de mais uma alimentação. Vocês sabem, tanto quanto eu, que o salário de educação, o QESE, foi cortado em 50% no começo desse ano. A gente era para receber ali o valor, caiu pela metade. E é o principal valor que ajuda o PENAI ali para poder pagar a alimentação, né? Então, não vão com muita sede ao pote. Façam realmente um estudo se dá para poder atender essa política pública antes de aderir, tá bom? Pode passar, Helena, por favor? Muito bem, esse é o que eu estava conversando com vocês, o VAAP 10%, VAAT 10,5% e o VAAR 2,5%. Tem alguns municípios aqui do Vale de vocês que recebem VAAR, alguns recebem VAAT,
Então, isso, pessoal, nessa parte aqui, a gente só tem que se preocupar se a nossa parte está sendo feita lá no CIMEC, se a gente tem colocado todas as informações que são solicitadas, se o nosso CIOP está ok, o CIOP MEI está ok. Vou falar um pouquinho do CIOP, tá? Pode passar, Helena. Eu já conversei quando caiu a rede aí, que foi os critérios de seleção do VAR, tá? Nomeação do gestor e assim por diante. Pode passar, Helena. Muito bem. Então, e como que são controlados o valor que a gente investe em educação? Tem 3 tipos de controle. O controle interno, geralmente as prefeituras têm um controlador interno, alguém formado em ciências contábeis que tem a profissão de ser controlador interno do município, ele é a ponte entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Tem o Tribunal de Contas e o Ministério Público e tem o controle social, do acompanhamento e controle social. Tudo que vocês forem fazer, tem dúvida, ligue para o seu controlador interno, passe pelo conselho, porque é o CPF de vocês que está em jogo. Então, quando vocês têm dúvida se realmente é para fazer alguma coisa, está com dúvida, leve sempre um parecer do controlador interno e leve o conselho de acompanhamento e controle social do fundo junto com vocês. Pode falar, Helena. Professor, com base na sua experiência, às vezes é difícil dialogar com o setor de contabilidade porque eles têm termos muito específicos. E aí eles têm dificuldade de adaptar a linguagem para o que os secretários vivenciam dia a dia. Então, nesse caso, o que você sugeria para tornar essa relação mais fácil, pensando o papel do controlador e que tudo está no CPF do secretário? Perfeita a sua pergunta, Helena. Bem, olha só, pessoal, como que eu vou explicar para vocês? A secretária atual de Educação de Miracatu, a Julie, ela é contadora. E ela falou que é fundamental ter na equipe de vocês um contador. Eu sei que é difícil, muito difícil, nós não temos ainda um contador na nossa equipe, né? Vencer a parte política, que isso é necessário, mas as grandes cidades, quando eu digo grandes cidades, digo em questão populacional, tá? Questão de Santos, São Paulo, a Secretaria de Educação tem dentro delas, porque nós temos os nossos próprios CNPJ. Então, nós temos o próprio contador, o próprio RH, para a gente não ficar dependendo de outros setores da prefeitura. Essa dependência de outros setores é o que empaca a nossa educação. Então, a administração para fazer licitação, contabilidade, financiamento, então isso realmente é necessário. Mas eu digo para vocês que vocês têm, assim como a gente coloca lá para o coordenador pedagógico, que ele tem que ter uma rotina de segunda a sexta, do que ele tem que fazer, o coordenador pedagógico, o diretor de escola, qual é a rotina dele, também peço para vocês, se não for possível, que eu sei que o secretário de Educação tem muito a fazer, mas alguém da sua confiança, secretária, você tem que colocar na rotina dele, sentar uma vez por semana com o controlador interno, olhar a papelada, e entender realmente o que significa aquilo. Estudar isso, entendeu? Então, o que vai nos reger quanto ao Fundeb é o artigo 70 e o 71 da LDB. Então, o 70 é o que pode fazer, o 71 é o que não pode, tá? Agora, o que a gente tem dúvida, por exemplo, é assim, o VAR, recebemos para a escola municipal, posso destinar isso para os alunos do ensino médio fazerem uma viagem? E são esses tipos de dúvida que a gente fica, opa, peraí. Mas os alunos que fizeram conseguir o VAR estão no ensino médio agora. E aí para a educação básica inteira. Então, talvez possa. Ficou na dúvida? Pode, legalmente. Mas vamos passar um parecer no conselho, porque toda vez que você toma uma ação e tem um parecer do conselho, o diálogo com o Tribunal de Contas é muito mais tranquilo. O nosso auditor aqui do Tribunal de Contas se chama Eduardo, é uma pessoa que a gente trata a pão de ló, a gente tem que tratá-los bem e a gente tem que tê-los como formadores, para eles virem nos ensinar também. Então, tem dúvida, você pode ligar até direto para o Tribunal de Contas. Vocês sabem o nome do auditor de vocês, do Tribunal de Contas, tem outras pessoas próximas, que são eles que vão fiscalizar vocês. E aí você teve a dúvida, você pode conversar com eles, não tenha medo, receio de conversar diretamente com eles, tá bom? Vamos lá, então.
Colocar na rotina, sempre conversar, ter esse papo com a controladoria, tá? Ele é pautado aí em seus representantes, tá? Secretário de Educação não pode fazer parte, não pode, tá? Então, isso é na lei aí, não pode assinar também. Nós temos aí no Conselho do CACS-Fundeb 2 representantes do Poder Executivo. São esses representantes do Poder Executivo que vocês vão se pautar. São eles que vão fazer até a conversa aí, esse meio de campo, tá? Temos ali representantes de professores, representantes de diretores, um de técnico administrativo, um de alunos, o de aluno é bem complicado, né? Porque a lei federal, ela exige que seja de 18 anos ou emancipado. Uma saída que vocês podem ter, até porque é um setor da população que dificilmente vai nas reuniões, é colocar um representante legal, tá? E aí, representante de pai de aluno. Os outros ali embaixo, que eu coloquei escrito, é opcional se o município tiver, tá? Então, conselho tutelar. Se o município não tem conselho tutelar, não precisa ter um representante. Mas se o município tem conselho tutelar, é obrigatório ter um representante do conselho tutelar ali, tá bom? A mesma coisa para os outros setores ali. Para o município que tem problema de quórum, para iniciar e fazer seus pareceres, recomendo ações quanto a isso. Por exemplo, OSCs. As OSCs que têm convênio, subvenção com a prefeitura de qualquer área, pode ser da educação, bom que seja da educação, mas se for de outras áreas também, de saúde, de qualquer tipo de conselho da mulher, da segurança pública, vocês podem pedir que eles participem do conselho de vocês. Tá bom? Então, aqui nós temos, por exemplo, uma ONG que fala de karatê, é uma ONG de karatê. Temos a ONG que fala do Instituto Renata Miguel, que fica com os alunos do contraturno, para mães que não têm com quem deixar o filho para poder estudar. Então, esses tipos de ONGs que a gente trata como subvenção, vocês podem colocar no termo de colaboração com eles a exigência deles participarem de conselhos. E aí você consegue ganhar quórum, tá? Agora, com professores e diretores, a dica que eu dou é o seguinte: vem escrito na lei que é uma atividade relevante social. Uma atividade social de relevância social. Isso, pessoal, é proibido a remuneração, tá? Isso é bem claro que é proibido a remuneração, porém você pode dar pontos para quem participa dessas reuniões. Pontos, por exemplo, contribuição. Isso é uma saída que é possível fazer, não é nada ilegal, e você estimula a participação, tá bom? Vamos, então, passar para o próximo elemento. Então, a problematização que eu estava falando com vocês, a carência da participação, da capacitação e a baixa participação. Quando eu falo em carência de capacitação, é justamente por a pessoa não estar capacitada, que geralmente ela adota uma postura mais imbativa, uma postura que precisa de um diálogo mais neutro, um diálogo mais calmo, para a gente entender o que está acontecendo, tá bom? Vou falar para vocês como agir nessa parte, tá? Tem um roteirinho para vocês aí mais adiante. Vamos lá, Helena? Esse é um exemplo. Nossa, ficou bem pequenininho, mas vamos lá. Aí é só o controle de frequência. O regimento do conselho de vocês, do Conselho Municipal de Educação de vocês, vocês têm que saber muito bem. Mas é muito difícil a gente saber de tudo, né? Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Que eu tenho feito, que eu faço parte do Conselho da Cultura também, e lá a gente tem que saber o regimento na ponta da língua. Não é possível você saber artigo, parágrafo e assim por diante. Bom, vocês já usam inteligência artificial no dia a dia de vocês? Inteligência artificial, gente, é uma ferramenta. Entrem ali no DeepSeek, no Gemini. No Gemini, pode ser isso. Sabe o que você faz lá no Gemini? Coloca assim, ó. Analise o regimento a seguir, 2 pontos. E coloca o regimento do conselho.
Ctrl+C, Ctrl+V. Bateu a dúvida, você vai na mesma conversa, porque vai criando guiazinhas de conversa. Você vai naquela conversa e pergunta para a inteligência artificial: qual que é o quórum mínimo segundo o regimento? Segundo o regimento, a população tem voz? Isso são coisas que são definidas em regimento. Então, você pode perguntar, no que a IA já vai puxar o regimento para você, já vai até te trazer. Não, o artigo tal, parágrafo tal do regimento do Conselho fala isso. Tá? Não adianta só perguntar genericamente, porque a IA ela não tem o regimento que vocês fizeram do município de vocês. Mas se você alimentar, ela vai fazer esse trabalho para você. E fica muito bom, tá? Deixa a frequência, pessoal. Sempre que vocês vão fazer um chamamento público, faça um chamamento público com eleição entre pares, mas anote lá na ata quem que é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo colocado, mesmo que não entre, te poupa trabalho. Por quê? A partir do regimento, eu vi lá que fulana de tal, do segmento Paz, era 3 faltas, eu tenho que trocar o membro, eu não preciso fazer um novo chamamento público. Eu vou lá na ata e já vejo quem é o próximo, eu já chamo o próximo. Tá? Então, teve 3 faltas ali. Quem que vai fazer isso? É o secretário de Educação? Não. O secretário de Educação não adote nenhuma postura imbativa. Tá? Vai ser o diálogo dos conselheiros, que representa o Poder Executivo, com o presidente do Conselho do Acompanhamento e Controle Social. Pessoal, outra coisa, o Conselho Municipal de Educação e o CACS-Fundeb podem ser juntos. E aí dá menos trabalho, pouco trabalho para vocês, secretários. Como assim estar juntos? A lei da 14113 é do novo Fundeb, e tem um decreto de 2021, deixa eu pegar o número desse decreto aqui. Aqui. O decreto 10.521. Esse decreto tem um artigo lá que ele dá a possibilidade dos municípios unificarem o Conselho Municipal de Educação com o CACS-Fundeb, criando uma Câmara específica. Isso poupa muito mais trabalho para vocês. Fazem a reunião de uma coisa só, junta. Tá? A única coisa que eu recomendo para vocês, fez a reunião do Conselho Municipal de Educação. Acabou a parte do Conselho Municipal de Educação, secretária de Educação. Agradeço a presença de todos. Agora vamos para a pauta específica do CACS-Fundeb. Passo a palavra para o presidente e me retiro por uma questão de ética. Sabe por quê, pessoal? Primeiro que a lei federal fala para o secretário não estar presente. Segundo, é aberto ao público? É aberto. Todos podem participar. Mas é uma questão de capacitação que vocês têm que trazer para os seus conselheiros, a questão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? A função principal dos conselheiros é realizar contra-cheque, olerite. Então, tem que tratar com esses conselheiros, porque eles não podem ir lá tirar uma fotinha do olerite e assim por diante. Tem pessoas que vão lá que têm 6, 7 financiamentos com o banco. E não cabe nós ali como conselheiros julgar a vida deles, né? Então, por isso que é assim, importante trazer a Lei Geral de Proteção de Dados e ter essa conversa com os conselheiros quanto a isso, tá bom? Pode falar, Helena. Ô, professor, já vou passar, mas surgiu agora uma dúvida. Alguns dos municípios têm a lei do CACS-Fundeb, mas às vezes precisam ou elaborar ou atualizar os regimentos dos seus conselhos. Nesse momento de transição, que esse documento do conselho está sendo atualizado, o que você sugere com relação às faltas, esse monitoramento das faltas? E como agilizar essa atualização do regimento? Quem encabeçaria isso seria o presidente? Como é que funcionaria? Vamos lá, então. Pode ser proposto por qualquer membro ou qualquer pessoa da população, mas é proposto em uma reunião e é colocado em pauta para ser discutido em outra reunião, e vamos discutir o que vai mudar e como vai mudar. Mas tome muito cuidado com essa ação. Por quê? A lei do 14113, ela fez propositalmente que o mandato dos conselhos, eles são 2 anos
antes do término de um mandato do prefeito e 2 anos do próximo mandato do prefeito, justamente para pegar esse período de transição de gestão. Então, a lei federal ela previu isso e ela fez que os 4 anos de mandato do conselho são realmente no meio desse mandato de transição, por questões políticas, para não ter questão política envolvida e assim por diante. Então, está precisando realmente fazer isso? Tudo bem, mas só tome cuidado para não ficar caracterizado, de repente, como uma questão política, que foi trocado. Membros do conselho são trocados, infelizmente, com uma frequência que não gostaríamos, tá? Mas, toda vez que é trocado membro, coloca-se em ata. Depois que é feito a ata, tem que enviar para o Poder Executivo para ele gerar a nova portaria, a portaria com os novos nomes. Vai estar valendo a partir do momento que saiu a nova portaria com a assinatura do chefe do Poder Executivo? Não. Vai valer a partir do momento que está em ata. Por quê? Porque o conselho, lembra que a gente falava em escola, quando a gente vai dar nota para o aluno, o conselho é soberano? Então, o conselho, ele não é subordinado. Ele é um órgão que tem autonomia. Então, não é o conselho como órgão subordinado, olhem como os parceiros. E a voz dos conselhos tem ganhado muita força nesses últimos anos com o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Quando o Tribunal de Contas e o Ministério Público entende que o Conselho está procurando eles, é porque não está tendo mais diálogo com o Poder Executivo com o Conselho. Então, tenham esse diálogo com eles, prezem por esse diálogo com eles, por cuidar desses conselheiros a pão de luz, porque eles são o seu resguardo. Analise eles como seu resguardo. Eu entendo que, às vezes, por questão política, gente, eu também tenho uma Secretaria de Educação. Eu sei que nós temos cargo de confiança que foi concedido como técnicos na área sobre isso. Mas, às vezes, a voz da população é muito forte do que a voz de nós, que somos lá técnicos, que estamos representando a Secretaria de Educação. E como que a gente media isso? Tá? Sempre que você vai tomar uma ação, por exemplo, escola em tempo integral, eu vi vocês falando ali, né? Escola em tempo integral. Dou-lhe 5 estratégias. A escola X, estamos pensando em mudar o turno daqui para cá, daqui para lá, aumentar, esse turno vai ser integral, essas crianças vão ser atendidas assim. Olha, umas 5 estratégias. Leve para o chefe do Poder Executivo para ele tirar 2. Dele tirar as outras 3, ou ele tira 3, faça 2, né? Leve para a decisão ser tomada pelo Conselho. Tá? E, de preferência, façam por formulário, Google Forms, e aí vocês consultam a população inteira, não só o Conselho. Isso também é uma boa estratégia. Vocês levam para o Conselho só para apreciação do resultado da consulta pública. Então, nós temos uma escola aqui que vai passar por essa transição de tempo integral, vai ter que mudar, de repente, o horário. Então, qual que vai ser a adoção que a gente vai, qual a medida que a gente vai adotar? Vai ter feito o formulário de consulta pública para os alunos, pais, então, tem de pessoas que vão votar nisso. E depois vai ser reunido o Conselho de Escola, que vai apreciar aquele resultado da votação, aquilo vai ser mandado para o Conselho Municipal de Educação, que vai aparecer em cima disso, tá? Favorável ou favorável com ressalvas, né? Porque você está tirando esse peso dessa decisão de cima do secretário, de cima do chefe do Poder Executivo. Nós também temos que proteger o chefe do Poder Executivo que colocou lá a gente para isso. Então, pessoal, essas decisões que dividem a opinião pública, levem sempre para o Conselho tomar. Então, essa decisão, nos nossos dias letivos aqui. Quem mudou a data nos dias letivos aqui? Conselho. Sempre com parecer do Conselho, tá bom? O diálogo de vocês com o Tribunal de Contas vai ficar até bem mais fácil fazendo isso, tá? Então, eu várias ações para vocês levarem para o Conselho de vocês. E tem até um dia aqui do que vocês fazem daqui para frente para poder melhorar esse diálogo com o Conselho, tá bom? Vou apresentar para vocês aí. Pode passar, por favor, Helena. Tá? Então, como
fazer esse rol de ações, tá? Revisão de literatura, contextualizar o CACS. Acho que esse slide acabou pulando de lá para cá, mas não tem problema, tá? Diagnosticar ações. Diagnosticar ações é o seguinte, pessoal. Vejam nos últimos anos, tudo que vocês têm no Conselho é público. Primeira pergunta para vocês. Os atos do Conselho têm que ser públicos, tá? E é papel da Secretaria de Educação fazer isso. Então, colocar lá no site da Prefeitura, ou criar um portal da transparência da educação que esteja vinculado ao site da Prefeitura, e lá tem todos os atos legais, as normativas da educação, as resoluções, os atos do Conselho Municipal de Educação, os atos do Conselho de Alimentação Escolar, tá? E quando eu digo diagnosticar ações, é mostrar para os conselheiros, olha, do ano de 2024 vocês fizeram tantos pareceres sobre isso, isso, isso. 2023, parecer sobre isso, isso, isso. A gente tem que debater sobre BNCC, regimento. Então, tudo isso é projeto político-pedagógico. Quem aprova o projeto político-pedagógico? É o conselho, é o fórum dos conselhos, né? Então, é sempre o conselho envolvido. Quando eu digo revisão de literatura, pessoal, a gente não tem que descobrir a roda. Já tem vários pós-doutorados que falam sobre isso. Vou mostrar uma ação aí mais para frente de um pós-doutorado que eu quero que vocês coloquem no conselho de vocês, e eu tenho certeza que o conselho de vocês vai aderir, que eu tenho certeza que é uma ação super legal. São uma série de videozinhos que fala de onde vem o dinheiro da educação. Feito por José Marcelino de Rezende Pinto, que é um monte aqui do Brasil sobre financiamento da educação. Vou mostrar ele mais para frente para vocês, tá bom? Pula para mim, por favor, Helena. Muito bem. Muito baixinha. Mas, enfim, eu tenho ela aqui em mãos para poder conversar com vocês, tá? É a Lei 14.113. O conselheiro, ele se sente... lá no Distrito Federal, foi feito um artigo sobre o Conselho de Acompanhamento de lá do CACS, do Distrito Federal, porque eles têm muito embate político. Se a gente tem embate político aqui no interior de São Paulo, imagine lá no Distrito Federal, né? Então, eles tinham muito embate político, era problemático. E aí, o artigo foi feito em cima do presidente do CACS Fundeb, com umas palavras que foi uma coisa que mudou minha chavinha em cima da questão do conselho. O conselho é um ponto fiscalizatório? Mas não coloca esse peso no ombro dos conselheiros. Esse peso dos conselheiros vai fazer eles saírem do conselho. E aí você vai ficar trocando de membros todo momento, e não vai ser legal para o município de vocês. Tá? Isso não vai dar... se um dia o Tribunal de Contas foi até averiguar o conselho de vocês, essa troca de membros frequentes mostra que não está tendo diálogo. Entenderam? Então, o que o Distrito Federal fez? Falou que o conselheiro tem que ser valorizado no acompanhamento e controle social. Fiscalizatório existe, mas o fiscalizatório nós temos de Tribunal de Contas para isso. Nós temos de Ministério Público para isso. Se o conselho quiser fiscalizar, ele tem a permissão para fazer, mas valorizem as ações de controle social. O que eu quero dizer com isso? Olhem os conselheiros como parceiros, como outros olhos que vocês não têm. Não dá para o secretário de Educação olhar tudo que tem na sua rede, todos os prédios públicos, tudo que está acontecendo. Não tem como. Então, entendam que os conselheiros estão lá para auxiliá-los. Nós tivemos aqui, por exemplo, vou dar alguns exemplos práticos, tá? Uma conselheira que falou que os coletes salva-vidas lá no Barco Escola, que fica a 67 quilômetros da Secretaria de Educação, não foram trocados. Opa, peraí, mas a gente mandou trocar, a gente tem aqui, ó. A troca não foi trocada, então vamos cobrar a empresa. São outros olhos para vocês, tá? Quando vem um recurso extra do Fundeb, porque abriu novas turmas de educação infantil e caiu um valor a mais, 2 parcelas, acho que foi em 2023. Eles deram cobertura para quem abriu as turmas, né? Caiu um valor a mais. O que vai fazer com esse valor a mais? Não estava previsto no orçamento. E aí, o chefe do Poder Executivo pode canetar o que ele quiser? Se a gente faz isso, a gente é apedrejado. Temos, sim, a possibilidade de fazer... nós somos o secretário de Educação e o chefe do Poder Executivo, são os únicos ordenadores de despesas. Mas, para ordenar despesas, sempre ordena despesas
com o parecer da consulta pública. Não, realmente, recaiu esse verbo mais, não estava previsto. O Conselho de Educação sugeriu, porque ele é um conselho consultivo, ele não é um conselho deliberativo, tá? Então, ele não é um conselho que pode ordenar onde vai ser investido o dinheiro, mas ele é um conselho consultivo. E eles vão se sentir valorizados quando vocês levarem a consulta a eles. Olha, caiu esse valor, as nossas prioridades e demandas são a opção A, B e C. Qual opção o conselho vota como a investir esse dinheiro? Ele não é deliberativo, a gente está fazendo uma consulta a eles. E isso vai te respaldar, isso em ata, em parecer, vai te respaldar a sua ação. E aí você faz sua ação sem esse peso. De repente, controladoria, vai me pegar Tribunal de Contas. Porque está ali o ata te dando esse parecer que o Conselho, com forma consultiva, pediu que fosse investido naquela área. E lembre, se não for uma forma geral, você já leva a ponto as suas estratégias, porque você é que tem a capacidade técnica para dizer aonde pode e não pode ser investido, com base no artigo 70 e 71 da LDB, que é o terceiro quadrinho aí, e também com base nas prioridades do seu município. Você tem quais são as prioridades. Você que vai pedir para os conselheiros, simplesmente de forma consultiva, qual é a melhor prioridade para eles votarem. Voto sempre nominal. Voto sempre nominal, constando em ata. Voto população que não pode ter direito ao voto, pode se tiver previsto isso no regimento, mas não tem direito a voto. Conselheiro suplente tem direito a voto só se o conselheiro titular não estiver presente. Tá bom? Próximo, então, por favor. Bom, fui pesquisar um pouquinho da realidade de vocês, né? Então, essa região de vocês é cortada um pedacinho aí por um estado, um pedacinho por outro estado, igual o nosso Vale do Ribeira também é cortado, um pedacinho para cada estado. Eu vi aí nesse slide, na apresentação fica pequenininho, né? Mas essas colunas em barras que está mostrando, obrigado, é justamente os alunos que vocês têm, a distribuição de vocês com base em rural, ali, rural, urbano, rural. Se tem ali o rural, gente, os alunos de vocês que moram em rural, eles têm que estar colocados lá na sede como rural. E vocês têm que ganhar ponderação percentual com base nisso, tá? Um site chamado IBISA, Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, que ele calcula o quanto do Fundeb vocês vão receber por ano. Esse cálculo é um cálculo levando por menores, ou seja, sempre que eu vi esse cálculo que eles fazem todo ano, a gente recebeu um pouquinho a mais, e isso é bom, porque nos resguarda, tá? Mas é um documento que vocês podem utilizar no plano, vocês já fizeram o PPA de vocês? Então tem o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, você tem que prever e dizer quanto você vai receber de Fundeb. Como que eu vou dizer quanto eu vou receber de Fundeb? Com base nesse estudo do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, é um documento para te dizer, olha, vamos receber por volta disso. Eu consultei lá isso de todos os municípios que fazem parte da UVAPA. Está no próximo slide. Por favor, Helena. Dá outro zoom aí para nós, por favor. Isso. Então, aí estão todos os municípios que fazem parte da UVAPA, estão os municípios de vocês aí. E eu consultei pelo Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada que em 2025, agora, vocês vão receber esse valor de Fundeb. Esse valor de Fundeb está junto aí, VAP, VAT e VAR, tá? A maioria dos municípios não recebeu VAT, acho que foi só um município que recebeu VAT, e tem ali o VAR também, tá? E tem ali com base nas matrículas. Tinha uma outra coluna ali, o que vocês podem fazer é pegar o valor do Fundeb e dividir pelo valor de matrícula, que vocês vão ter o valor. Esse valor do Fundeb, ele pode variar entre de R$ 7.300 até R$ 9.000. Não quer dizer que o município está recebendo mais Fundeb comparado com o outro, porque tem alguma coisa errada. Não. Significa que foram escolhas que o município fez,
que influenciou no fator de ponderação, que influenciou, de repente, o VAR, que está aí descrito, tá? Mas toda a escolha tem que ser tomada com cautela. De novo, de repente a gente vai com muito sede ao pote de querer receber mais recurso, e nesse de receber mais recurso, nós não temos condições depois de fazer aquilo que a gente colocou para receber aqueles recursos. Então, por exemplo, tem um município que recebe 9 mil reais por ano. Por quê? Porque colocou mas está conseguindo fazer escola em tempo integral com qualidade? Um passo de cada vez, sejam prudentes nisso. Calculem, literalmente, vou aumentar tantas aulas por semana, vou precisar de professor específico de educação física, de artes, de informática, o salário deles multiplica a um Dini mostrou uma vez como que calcula isso, mas ela colocou com base em 120 mil reais valor ano para cada professor que vocês colocam a mais, tá? Isso por conta das obrigações patronais, INSS, FGTS, não só salário, tá? Sempre pensem em 13,33 o valor do salário, que tem 13º, tem um terço de férias, tem o valor do vale alimentação, e aí tem as obrigações patronais, que vem aumentando aí 8%, 12%, depende aí de cada ano. Mas, em média, pensem em 120 mil. De 100 a 120 mil para cada professor que vocês colocam a mais. E aí? E aí vai precisar de mais merenda. Quanto que custa um prato de merenda no município de vocês? Vocês fizeram esse cálculo? Esse cálculo se chama CAC. Custo aluno qualidade. Tá? Tem o CAC e tem o CAQI, que é custo aluno qualidade inicial. Então, isso é muito importante vocês calcularem e terem essas informações. Então, antes de aderir um tempo integral numa escola, quanto que eu vou ter de custo que vai aumentar minha merenda? E o meu transporte escolar? E o meu número de funcionários? Realmente, o que eu vou ganhar a mais vai dar para equalizar? Enquanto eu vejo municípios que recebem 9.600 reais por aluno, eu digo para vocês que o município de São Paulo, recebe só 7.600 reais por aluno, porque ele não aderiu a essas políticas, porque é um passo de cada vez. Quanto maior o número do município, quanto maior o número de matrículas do município, mais difícil é adotar políticas públicas de forma unificada. Costuma ser um passinho de cada vez, tá bom? Só quis trazer para vocês aqui, olhando o município de vocês, esse valor vocês podem consultar lá no Ibisa, tá? Lá tem o fator de ponderação, lá tem o atendimento educacional especializado. Fortaleçam-se como municípios, um ajude o outro, porque eu vejo que tem município que tem bastante atendimento educacional especializado em sala, sede. Não quer dizer que tem outros municípios que não tenham, porque hoje a gente é imposto, né? Para o Ministério Público, Tribunal de Contas, a mãe vai lá e obriga a gente a fazer isso, mesmo, enfim. Eu sei que a maioria dos municípios estão fazendo atendimento educacional especializados, mas estão com dificuldade de colocar na sede isso. E isso é uma questão de fator de ponderação também para receber, tá bom? Passa o slide, por favor, Helena. O Sistema Municipal de Educação, baseado em lei, vocês sempre têm que olhar o Conselho Municipal de Educação e o Conselho de Alimentação Escolar sempre como em pé de igualdade, nunca vinculados, nunca subordinados, tá bom? O Conselho Municipal de Educação, com base no decreto que eu falei para vocês, pode ser unificado com base em câmaras, tá? Esse é um decreto federal. Câmara do CACS-Fundeb, Câmara Municipal de Educação. Não tem legislação para essa Câmara Municipal de Educação e nem para o Conselho Municipal de Educação. Quem vai fazer essa lei? São vocês. Com base no que vocês já estão de lei, vocês podem redigir só o regimento alterando, tá bom? Pula para mim, por favor, Helena. Ali também tinha o Fórum dos Conselhos. Fórum dos Conselhos também é uma coisa que está bem em alta, tá? Então tem que pensar nesse Fórum dos Conselhos Escolares. Teve uma normativa agora, acho que lei federal, no final de 2023, dizendo várias regrinhas que devem mudar o conselho escolar. E aí vocês têm que mandar uma circular para as escolas com prazo para eles se adequarem ao conselho escolar, tá bom? Passe, por favor, Helena.
Isso, então, ações sempre falam que é importante passar pelo Conselho Municipal de Educação. CONAI, por exemplo, que é o Conselho Nacional de Educação, nós tivemos aqui no Vale do Ribeira 3, 4 municípios que conseguiram mandar conselheiros para o CONAI, que é o Conselho Nacional. Então, é importante os conselheiros se sentirem valorizados, se sentirem ouvidos, tá? Prestação de contas, isso é obrigatório nos conselhos, tá? Mas outras coisas, por exemplo, PPT, plano de carreira, o guia do Tribunal de Contas, fala que o plano de carreira, o conselho tem que estar sempre no meio. O conselho tem que fazer parte da comissão do plano de carreira, o conselho tem que fiscalizar o plano de carreira se realmente está acontecendo, tá? Se está tendo a evolução horizontal, a evolução vertical. Então, o conselho ele faz parte dessa comissão. Fórum dos Conselhos, BNCC, eu dei o exemplo da BNCC Computação, mas no ano passado nós tivemos da BNCC da Educação Física também, né? Que também teve que passar por reformulação. Regimento escolar, regimento do próprio conselho, a capacitação desses conselheiros e assim por diante, tá bom? Passa para mim, por favor. Helena. Esse aqui, pessoal, eu trouxe de exemplo para vocês. Esse é o site Transparência da Educação. Esse site está vinculado à Prefeitura de Ilha Comprida, lá a Prefeitura de Ilha Comprida tem um botãozinho Transparência da Educação que eu sou direcionado para ir. Nesse portal, lá em cima eu tenho, nas guiazinhas, atos legais, Conselho Municipal de Educação, Conselho de Alimentação Escolar, aí fica o cronograma de reuniões, aí fica todos os atos de conselho, esses linkzinhos azuis são hiperlinks, você clica já vê o documento. O Tribunal de Contas, o nosso editor aqui, ele adora isso aí, porque não precisa ficar mandando isso para a gente toda hora. Ele fala, não, sempre que eu quero saber de Ilha Comprida, eu entro lá. E se eu mandar para vocês é porque eu não achei lá. Nós temos até avaliação externa municipal aí, que é o nosso programa de avaliação. Então, isso é interessante e quem coloca informações aí, a gente tem uma pessoa da secretaria que é condizente para isso, que sempre vai falando com o secretário, com os presidentes de cada conselho e com os secretários de cada conselho que vão mandando as informações para ela e ela vai alimentando aí. Até gravação, isso é importante, viu? Vocês tiverem um plano, que nem tem aqui o Google Meet gravando, vocês terem essa gravação e disponibilizarem lá depois, tá bom? Pode passar, por favor, Helena. A informação que eu tenho para vocês. Aí nós temos alguns guias. Para os conselheiros, esse é as indicações dos membros do Conselho do Fundeb. Imprima um desse, colorido, bonitinho, cardenado, pela mão do conselheiro. Um da mão de cada um, tá? Por exemplo, esse guia aí fala que os conselheiros têm que verificar se o uniforme escolar não foi pago com dinheiro do Fundeb. Não tem lei que mande isso, mas o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fez uma orientação formal dizendo que não pode gastar o dinheiro do Fundeb com uniforme escolar, tá? Uniforme e alimentação escolar. Alimentação escolar não pode no Fundeb. Bom, mas isso não vou ensinar vocês, se vocês já estão carecas de saber, né? Tem esses outros manuais aí, eu diria que para o técnico para vocês, tá? Então, aquela pessoa de confiança para vocês, aquela pessoa que está representando o Poder Executivo no Conselho do Fundeb, é muito importante. Ali tem perguntas e respostas. Então, por exemplo, estagiário, Fundeb, então, estagiário tem precisando de mão de obra para trabalhar mesmo na escola. Não pode chamar por conta da lei de responsabilidade fiscal, por conta da lei de cargos e salários, que tem um número já lá, assim. Posso colocar estagiário no Fundeb? De jeito nenhum. Tem vários materiais dizendo isso, tá bom? Então, esses guias aí, se você escrever no Google, manuais e cartilhas do Fundeb FNDE, você vai ser redirecionado para esses guias aí, tá bom? Pode passar, Helena, por favor? Isso é uma apresentação de slides da cartilha do novo Fundeb, tá? É outro também material que eu acho interessante vocês verem com a equipe de vocês. Também está lá em manuais e cartilhas do FNDE. Principalmente aqueles que representam o Poder Executivo do Conselho têm que se debruçar nesses manuais e cartilhas, tá bom? Pode passar, Helena?
Muito bem, então vamos falar da formação. O que vocês estão fazendo daqui para frente com os seus conselheiros para poder melhorar esse diálogo, tá? Para capacitá-los, para promover o entendimento deles da legislação, para eles não saírem do conselho e falar, o conselheiro da educação está falando isso. Então, eles têm essa noção de LGPD, têm que entender essas coisas. E você ensinar eles a como nos fiscalizar. Por quê, pessoal? O conselho, ele é o nosso braço direito. Às vezes, a política não deixa a gente fazer uma ação, mas o conselho tem para fazer. Às vezes, a política não deixa uma ação, e às vezes manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas o conselho fiscaliza. Então, é bom o conselho fiscalizar, tá? Porque a gente fica nesse meio termo, né? Nós somos um meio de campo entre os chefes do Poder Executivo e sua equipe deliberativa e os conselhos, seja de educação e todos os outros que a gente participa. Tá? Então, o público-alvo vai para conselhos do Conselho Municipal de Educação, fala dessa possibilidade de ser conjunto ao CACS Fundeb, tá bom? Mas deixe sempre aberto para os professores. Vocês não têm que adequar um terço da jornada com formação. É uma possibilidade de vocês colocarem informação para eles, tá bom? E, de repente, trocou um membro, outro professor trocou, ele já passou por essa formação, tá bom? Passa, então, para mim, por favor, Helena. Nossa, dá um zoom para nós, por favor. Aí, pessoal, eu coloquei um cronograma para vocês. Tem datas, a próxima seria dia 23 do mês que vem. Claro que essas datas são só ali, vocês têm total autonomia para mudar e fazer as adequações necessárias. Eu sempre privilegio as terças-feiras, acho que é a segunda terça-feira de cada mês. No ano que vem, tem algumas terças-feiras que caem em feriado, eu já alterei para uma quarta-feira ou para um dia mais próximo, tá? As reuniões do Conselho Municipal de Educação, vocês precisam de quantas? Mas vou falar para vocês quantas vocês vão fazer. 12. E vocês vão fazer 12 não é porque vem o palestrante do nada fazer 12. Sabe por que vocês vão fazer 12? Para vocês conseguirem todos os pontos lá no IEGE Educação. Tá? Então, o IEGE na Educação, que vai pontuar a gestão de vocês, ele dá o ponto máximo para quem fez 12 do Conselho Municipal de Educação. Então, sigam isso aí para poder pontuar no IEGE. Então, nós temos ali nas atividades, já está descrito mais ou menos como fazer, atividades, objetivos de cronograma, apresentar para eles, o decreto 10.656, a portaria do INEP 579 de 2023 está ali. Essa discussão sobre CAC é interessante. Aquela discussão que eu falei com vocês do prato na merenda, eu tive com o Conselho de Alimentação Escolar esses dias. E fazer uma força-tarefa ali, que vão trazer os dados para saber quanto custa um prato de alimento. Entendeu? Então, o Conselho tem que saber dessas coisas. Porque senão, pessoal, vocês vão ficar... Gente, Sônia falou que está cortando o som. Vocês estão me ouvindo bem? Então, Sônia, então acho que é alguma coisa aí na sua internet, tá, Sônia? Não, para mim também de vez em quando corta também, mas eu estava achando que era aqui da minha internet também. Será que é a minha internet? Então, vocês me avisem aí, tá bom, gente? Tá, a Alessandra deu um joinha aí, então... Eu acho que é problema de internet, Gabriel. Nós já caímos 2 vezes, mas está cortando muito. Mas obrigada. Tá bom. Mas, Sônia, fica tranquila, Sônia, que está sendo gravado, tá? E a Helena vai fazer uma ata também das principais aí considerações do Gabriel para fazer um documento orientativo, então fica tranquilo, está sendo gravado. A gente vai mandar para vocês também. E qualquer dúvida que vocês tenham, que por conta da internet, né, não foi possível sanar, ou por conta que meu microfone falhou, passe essas dúvidas por escrito aí para o pessoal, que eu vou ter um prazer enorme de responder para vocês, tá bom? Então, depois a gente faz esse meio de campo aí com a Helena, com a Lilian, e aí a gente tem o prazer de responder todas as dúvidas de vocês depois, tá bom? As que não forem possíveis agora. Então, pessoal, ali eu mostro para vocês o estudo do nível socioeconômico, são todos dados que têm que ser debatidos com o Conselho, porque nível socioeconômico interfere
com o conselho do Fundeb. O que tem a ver? Se vocês olharem lá o Ibiza, o valor final que vocês recebem de Fundeb é multiplicado por um valor que vai de 0 a 1, de fator de ponderação, e esse fator é com base no nível socioeconômico médio do aluno de vocês. Esse nível socioeconômico, como que interfere lá no recurso do Fundeb, quanto vocês recebem? Está lá no relatório da Ibiza. Mas e como que aquilo é calculado? A cada 2 anos vocês fazem ali o SAEB, e eles respondem um questionário socioeconômico. Lá eles respondem, por exemplo, quantos carros tem em casa, quantas geladeiras tem em casa. E isso é importante ser passado com informação para os professores e professores para os alunos, eles treinarem de fazer isso antes. Sabe por quê? O que eu já vi acontecer muito. Não, eu tenho 6 carros em casa, o aluno responde. Mas como assim 6 carros? Chamamos os pais para entender se... Tudo bem, se for esse o caso. Ah, não, mas os 5 carros ali encostados, que meu pai é mecânico, e deixa ele encostado na rua. Às vezes o aluno não tem essa noção, entendeu? Não, eu tenho 3 geladeiras em casa, mas 2 geladeiras que se vive perto de ferramenta. E ele coloca somente no socioeconômico. Isso interfere no recurso. O que interferiu bastante no recurso nos últimos anos, sabe o que foi? A declaração racial. Então, tivemos que fazer um trabalho grande aqui no nosso município de colorismo, para as pessoas conseguirem aprender a se auto-identificar. Então, nós tínhamos um número grande de pessoas que não se declaravam nenhuma raça. E isso interferia ali na questão racial, que é a condicionalidade 3 do VAR. Eu não falei na atividade prática, que é a consulta do extrato bancário. Então, a consulta do extrato bancário, como que é feito? E isso é importante até os secretários fazerem com frequência, porque não é a gente ordena por... Mas a gente na conta bancária e faz a ordenação de despesa. Então, a consulta do extrato bancário é importante fazer, sim, tá? Tem o próximo slide mostrando como é que faz. Mostra para mim, por favor. Então, essa é uma consulta do extrato bancário, coloquei os dados de linha cumprida aí, mas pode colocar qualquer cidade, qualquer mês, e todo mundo da população tem acesso a isso, tá? Isso é público. Pode passar o slide, por favor. Que vocês pedirem apoio do Conselho do Fundeb, tá? A questão do 70-30, 70% professor, 30% aluno, 30% aluno, desculpa, 30% outros dados, né? Ali é só professor no 70%? Não. E é importante que você coloque outros que não são professor, sobre 30%, para você poder investir em outras coisas. Quem está na fatia dos 70% que não é professor? Tem esse organograma que mostra para vocês exatamente o que fazer para decidir se é ou não. É um trabalho justo. Vocês não vão pensar que isso é de uma vez, tá? Então, se é professor, pode. Tá? Se é inspetor, secretária, merendeira, né? Então, o governo ele instituiu a gente a seguir esse cronograma e ele tem ali as perguntinhas. Por exemplo, trabalhador de educação. Ele tem um curso técnico ou superior em pedagogia? Por que, no entender do governo, do nosso governo, um inspetor que um curso de pedagogia vai olhar com outros olhos para o nosso aluno. Vai olhar com os olhos de mais cuidado para o nosso aluno, de mais ensino para o nosso aluno. Então, esse inspetor que tem pedagogia pode estar nos 70%. Entendeu? Então, você pode sim colocar, mas não faça de uma forma geral. Vou colocar 70%. Não, você tem que olhar um a um se realmente tem essa formação pedagógica, tá bom? Especificações, isso aí está no manual da cartinha do FNDE, que vocês vão estudar lá para poder fazer isso. Isso é uma questão de orçamentária muito importante vocês fazerem, porque quanto mais pessoas vocês conseguirem colocar no 70%, sobra 30% para outras despesas importantes, tá bom? Como material de consumo permanente, pessoa jurídica, tá? Passa, por favor. Então, pessoal, coloquei aí para vocês, tá?
Bota o zoomzinho aí para mim, por favor. Isso foi uma reunião de um conselho, e eu quero trazer como exemplo para vocês. Desde o Covid, a gente aprendeu, né, na marra, esse outro mundo da formação híbrida, né? Da formação online. Estamos aqui hoje fazendo isso. Por que não para os conselheiros? Por que não para os conselheiros, tá? Esse aí era um dia que tinha ali é uma escola, onde tem 3 conselheiros ali, o presidente é o da direita ali, e depois tinha vários outros conselheiros, cada um na sua telinha, e aí estava mostrando esse vídeo, educação é assunto do dia a dia, de onde vem o dinheiro da educação? Falando do PIB, ali são 10 videozinhos, cada vídeo tem 3 minutos. Então, dividam um conselho nas pautas que têm que ser passadas pelo conselho e sempre coloquem umas pautas formativas. Nunca muito tempo, tá, pessoal? Lembre que é um serviço voluntário. A pessoa não quer abrir mão da sua família e ficar lá 3 horas tendo informação, tá? Então, dividam. Se a pauta for muito extensa do dia com o conselho, não coloque em pauta formativa. Mas sempre que a pauta for mais curtinha, coloque insights de pauta formativa. Esses são exemplos, são vídeos de 3 minutos. Um dia que a pauta era mais curta, a gente assistiu 5 vídeos de uma vez. No outro vídeo, que a pauta era mais longa, colocamos só um videozinho, que aí relembrou o que foi o assunto do dia anterior, da última reunião, e aprendemos mais um pouquinho de onde vem o dinheiro da educação, de onde vem esse PIB, como que se traduz em recurso, tá vendo? Eu tenho esse exemplo prático para vocês. Pode passar, né? Já vem o CIOP, né? Pessoal, eu queria falar para vocês, tá? Já pulou aí, já acabou meus slides, mas uma outra coisa que eu queria falar para vocês que é muito importante. O conselho, o presidente do Fundeb tem acesso a informações que vocês não têm. Então, tratem ele com muito esmero, chamem para conversar, sentem com ele, porque vocês têm o CIOP. Eu fazia o CIOP até dezembro, que eu era o presidente do Fundeb e me afastei porque eu me tornei um gestor do recurso do Fundeb. Hoje que eu que faço a gestão do Fundeb. Então, eu me afastei da presidência. Mas eu tive a experiência do presidente do Fundeb. Quando vocês vão lá no CIOP, né? No CIOP deles, que você valida as informações dos controladores da prefeitura, isso vai para a validação do presidente. O presidente, nessa etapa que ele valida, ele tem acesso a muitas informações que vocês não têm. Ele tem ali, para ele, o número de os profissionais, o salário de todos os profissionais, ele já vê isso no Olerite. Uma coisa é você ver no Olerite passando folhinha por folhinha, cansativo. Outra coisa é o CIOP dar de presente para o presidente, o que vocês não têm acesso, o Excel já vem do nome de todo mundo, quanto que caiu para todo mundo, quanto que todo mundo trabalha. E ali gera muito questionamento. O conselheiro ele vai olhar ali porque está no cheirinho, gente. E a gente tem que ser humilde ali, dar um passinho para trás. Nossa, realmente não vimos isso. Vamos corrigir e vamos tratar de no próximo estar corrigido. Dá um passinho para trás ali nessa unidade, porque a gente não tem acesso a essas informações. Então você vai ver, a funcionária Maria, ela está ganhando 2.000 aqui e ela está na escola tal. Mas ela não está na escola tal, ela está trabalhando em tal lugar. E os conselheiros têm olhos para ir lá verem isso. Então, eles têm acesso a informações que a gente não tem. Sempre tratem ele como olhos a mais, onde a gente não está, tá? Para nos ajudar. Se vocês sempre olharem eles como um papel consultivo, levem para eles, peçam a opinião deles, vocês vão ter naturalmente um conselho, um discurso mais amigável, tá bom? Pessoal, acho que é o que eu tinha para mostrar para vocês. Me alonguei um pouquinho mais de 1 hora, peço desculpas. Fico à disposição aí para todas as dúvidas de vocês, do que minha experiência puder ajudar. Fico muito contente dessa experiência que eu tive com o Conselho, poder ser trazida para vocês, dessas práticas, tá? Então, tem ali a agendinha que eu coloquei sempre de terça-feira, segunda terça-feira do mês, para vocês tratarem com o conselho. Respeitei ali final de ano, carnaval, feriado. Então, dei ali umas tréguas. Levem como proposta para o conselho, tá?
tornem sempre público as coisas do conselho, valorizem os conselhos. Vocês valorizando eles entendendo a Secretaria de Educação escuta eles, escuta o conselho, eles vão ter um diálogo bem mais prazeroso com vocês. Vai ser um momento bem mais prazeroso, tenho certeza, tá bom? Muito obrigado a todos. É o que eu tinha para vocês. Prof. Alice, você gostaria de complementar umas falinhas? Senão a gente já abre para o pessoal, caso ele tenha algum questionamento para o professor Gabriel. Queria agradecer o Gabriel pela exposição, muito legal, ótimo, excelente. Só queria complementar aí da questão do CIOP, que o CIOP é um sistema integrado de planejamento e orçamento. Então, na verdade, os municípios têm que passar os dados e o FNDE tem lá técnicos especializados, e isso que você acabou de falar, as informações vão para os presidentes, né, dos Fundebs, não vão para os secretários. E aí é importante, por quê? Porque o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento tem que bater. Aquilo que foi planejado na educação tem que ser executado, tem que ser pago e tem que ser liquidado. Esse é o processo orçamentário. E o que está se vendo, né, de modo geral, na análise do CIOP, é que essa integração entre planejamento e orçamento está muito ruim, está sendo muito mal feita nos municípios, né? A ponto de um município pagar o ônibus universitário com o dinheiro do Fundeb, que não pode, e não aparecer, né, para os conselheiros lá na prestação de contas, porque não levavam o documento, mas depois no CIOP apareceu. Então, é preciso, e aí vira um processo dentro do FNDE, e é o que você falou, o CNPJ do secretário. Então, muito cuidado com isso, e a outra questão é que eles fazem um balanço, município que não passa os dados no CIOP, agora sai lá no Diário Oficial da União o nome do município, dizendo que não entregou ou que está atrasado, então o MEC e o FNDE estão trabalhando isso, e é muito importante que os secretários de educação tenham essas informações todas para poder realmente aplicar bem o dinheiro da educação, cumprir o que está lá na LDB, no artigo 70 e 71, e não ter problemas futuros, porque senão depois vão vir aí os problemas futuros, às vezes a pessoa já não está nem mais na Secretaria da Educação. Gabriel. Alice, isso aconteceu esse mês aqui em Ilha Comprida, exatamente igual a gente se precaveu aí. Às vezes a política, ela fala mais alto do que a gente que é técnico, né? E veio, no nosso caso, era bolsa para transporte de universidade. Queriam colocar na educação de qualquer jeito, fizeram lei municipal para isso, colocando educação. E a gente foi bem embatido. Não, porque cedo ou tarde vai aparecer, gente. Pode não aparecer agora, pode ninguém ver isso agora, mas cedo ou tarde vai prestar conta e vai aparecer o CPF de vocês. E, infelizmente, é melhor se indispor agora do que achar que ninguém vai ver isso. Tá? Como eu falei, isso aí do CIOP migra direto para o conselheiro. Se o conselheiro não vê, o Tribunal de Contas vai ver. O Ministério Público vai ver. Porque quando você tira o saldo de dotação orçamentária, vocês devem fazer isso rotineiramente aí na secretaria de vocês, vem a programática, né? A programática 299, que é da educação, aí tem lá o programa, o número, e vem a fonte do pagamento. Se for fonte 200, 212, 220, é sempre educação. Então, nós acabamos tendo que ceder na parte logística, nós vamos ajudar na parte de cadastro e tudo, veio para dentro do nosso orçamento, mas veio como fonte de aplicação 1, a aplicação 110, é uma aplicação genérica utilizada pelo gabinete. Então, quando for extraído na controladoria, nos contadores, essa específica aí, que nós estamos gerindo, porque tivemos, às vezes, que abrir mão, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas por conta da política, mas estamos resguardados porque esse dinheiro não sai da educação.
ele não entra naqueles 25% da Constituição que é obrigatório mínimo para a educação. Então, às vezes, por isso que eu falo que o conselho, ele ajuda a gente nessa parte política. Quando você vê que o desgaste, a parte técnica, que são vocês, com a política não está indo para frente, não vou escutar, a pressão ali política está maior, peça ajuda para o conselho. Não, o conselho vai saber disso. O conselho vai me matar. Então, façam, por favor, um documento orientando que são vocês que estão ordenando isso, porque senão vai vir na educação aí, eu que sou a secretária de educação, meu CPF que está lá, isso aí está expresso que é ilegal, tomem esse cuidado. Então, olha, se vocês olharem o conselho sempre como apoio de vocês, uma frasezinha que eu gosto de falar quando eu estou nessas discussões políticas, o conselho vai me decapitar se eu fizer isso. O conselho vai me pegar se eu fizer isso. E eles têm aqui os conselhos que sabem que são imbatíveis. Nosso conselho é muito amigável, mas eles não frequentam o nosso conselho. E eles sabem, e o nosso conselho sempre está lendo Fundeb, assim por diante. É um conselho que confia na gente, justamente por conta desse papel consultivo. Tá? Desculpa, Alicia, cortar você aí que contribuir. Não, mas era isso. Eu vou passar para a Helena e para a Lilian para poder encerrar. Professores novatas, secretários, alguém tem alguma dúvida, alguma pontuação para o professor Gabriel ou para a professora Alicia? Senão a gente já vai se encaminhando para os finalmente. Lembrando que alguns me questionaram se a palestra vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada, eu e a professora Lília vamos subir no YouTube da Cocriare, e assim que tiver tudo ok, eu já submeto os materiais lá no grupo que tem todo mundo, tá bom? Eu acho que é isso. Se ninguém tem nenhuma dúvida, eu quero agradecer demais, Gabriel, foi excelente. Como é bom ouvir quem reúne teoria e prática. A gente vive falando que as práticas pedagógicas em sala de aula, o professor tem que ser professor pesquisador. Por quê? Porque aí a gente tem a pesquisa, nós temos a teoria, mas também conseguimos aplicar na prática, e o Gabriel traz as duas coisas, né? Traz a teoria e traz a prática também. Gabriel, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Pessoal, agradecemos muito essa manhã, foi maravilhosa. O Gabriel já se colocou à disposição, e eu sei que quando ele fala isso é porque ele se coloca mesmo. Então, se ficou alguma dúvida, manda para a gente faz contatinho com o Gabriel, ou traz ele novamente, enfim, nós estamos à disposição, tá bom? Um beijo no coração de vocês, Gabriel, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, gente, eu que agradeço. E mais uma vez, parabéns aí pelo mestrado. Muito obrigado, gente.